Meus caros alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de questões de processo civil pensadas no TJ Rio Grande do Sul, classe H, e vão ser certamente mais de 100 vagas, pois já foi divulgado pelo tribunal a relação dos cargos vagos, e são mais de 100. Então não importa o número de vagas que eles colocarem no edital do concurso, é só tu entrar no site do TJ e pegar as últimas publicações ali, que tu vais ver a relação das comarcas que tem vaga. E são muitas vagas, praticamente todas as comarcas têm cargos vagos. Então, esse vai ser o concurso dos concursos. E vocês escolheram o lugar certo, a casa do concurseiro, o lugar onde as coisas acontecem, onde temos pessoas trabalhando para pessoas, onde temos dedicação, motivação e qualidade para conseguir te levar à aprovação. Desculpa a falta de humildade nesse momento, mas é que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e espero poder me orgulhar do resultado de vocês também. Então, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fidel Ribeiro, o amigo de vocês, o cara que vai acompanhá-los no processo civil. E fique à vontade para tirar todas as dúvidas. Como tu faz para tirar dúvidas? Coloquei meu contato pessoal aqui na tela. Tu me localiza através do Instagram, @professorfidel. Fica à vontade para seguir o prof, para tirar tuas dúvidas. A gente está aqui para ser o teu braço direito. Não é porque esse é um curso EAD que vocês não vão ter interação com o professor. Tira tuas dúvidas que a gente está aí para isso, tá? Agora, sem delongas, vocês estão aqui para aprender, eu para ensinar o pouco que eu sei, então vamos lá direto ao ponto. As primeiras 3 questões que eu selecionei para a gente trabalhar são questões que tratam dos princípios gerais do processo. E aí tu vai dizer, tá, mas vai cair princípios gerais do processo? No classe O não caiu, no classe H há uma grande probabilidade de cair, e as questões que eu selecionei, que são apenas 3 desse assunto, elas são questões que servem para a gente conseguir ter uma visão mais abrangente do processo civil e compreender aquilo que vai vir depois. Então vamos lá. Começamos pela primeira questão, tá? Só mais um detalhe, talvez vocês se perguntem, mas por que a gente está fazendo questão de uma banca chamada ADM Tech? Que banca é essa? Da onde que ela veio? Do que ela se alimenta? Eu não sei, mas não vem ao caso, sabe por quê? Porque olha só, meus amigos, vou te dar um exemplo. Quando tu vai, por exemplo, fazer um jogo do bicho. No jogo do bicho, nós temos loteria às 11 da manhã, nós temos às 14 horas, tem loteria às 18 também, tem loteria também às 21. Olha só, tem um número que uma vez um preto velho me ensinou lá na macumba que eu fui, e eu jogo esse número e ganho seguido com esse número. E olha só, meus amigos, se esse número saiu esses tempos na loteria das 11, eu não vou apostá-lo na loteria das 11. Eu vou apostar na das 14, na das 18 e na das 21. Então, aquilo que uma banca, diferente da banca que vai fazer o nosso concurso, que ainda não está oficializada, ao menos não enquanto eu estou gravando essa aula para vocês, se caiu na banca ADM Tech, é possível que outras bancas cobrem. Por quê? As questões de processo civil hoje, especialmente de provas tipo TJ-DRS, elas vão te cobrar essencialmente o quê? A letra do Código de Processo Civil. É isso que vai cair na tua prova, tu pode ter certeza absoluta. Então, pode ser Banca CESP, pode ser Fundatec, pode ser FCC, FGV, FAURGS, seja a banca que for, o estilo de questão de processo civil é o mesmo. Então, assim, não vou dizer que no direito constitucional, por exemplo, a banca não tenha uma importância significativa. Mas, no processo civil, no português também tem, a gente sabe, por exemplo, que o português da FAURGS é totalmente diferente do português da FGV. Isso eu sei pelos comentários dos profs da disciplina, não entendo nada de português. Agora, no processo civil, não importa a banca que vir para o TJRS.
O que tu tem que saber é a letra do Código de Processo Civil. Então, quanto mais leitura da letra fria do CPC, maior a chance de tu ser super bem sucedido e gabaritar a disciplina. Então, ignora o nome da banca. A banca não interessa. O que interessa é o conhecimento. Aquilo que outra banca cobrou, agora possivelmente a banca das 14, das 18, das 21 vai cobrar também. Beleza? Então, concurso público é parecido com o jogo do bicho. E olha só, eu ganho no jogo do bicho mais ou menos uma vez por semana, tá? Então acredita no que eu tô te falando. Os concursos também, normalmente, eu acerto nos pré-provas. Se vocês quiserem dar uma olhada, pesquisa lá. Professor Fidel Ribeiro, TJRS classe H, que tu vai ver os meus pré-provas. Eu fiz 2 lives de pré-prova e nas 2 lives somadas, eu passei todos os conteúdos que caíram na prova do classe O. Vai se repetir para o classe H, confia em mim. A bola de cristal normalmente funciona. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Primeira questão, vamos analisar as alternativas, as afirmativas a seguir. Primeiro, à luz da Lei 13.105, é correto afirmar que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Está correto? Está corretíssimo. O Estado, sempre que possível, ele tem que buscar a solução consensual. O processo civil de 2015, o CPC 2015, ele busca um modelo de processo cooperativo, primando pela solução consensual, porque se sai um acordo, ninguém sai 100% infeliz. E aí a gente desafoga o Poder Judiciário, porque é um processo a menos para o Judiciário cuidar e julgar. Bom, a 13.105, que é o CPC, determina o quê? Que o processo civil começa por iniciativa da parte. Perfeito. É o chamado princípio da inércia. O juiz não começa, não existe processo judicialiforme. O processo não começa pelo juiz. Quem começa o processo é quem é o autor, através de uma peça que a gente chama de petição inicial. Assim que o processo se inicia por iniciativa da parte. Aí depois o andar, o caminhar do processo, aqui nós vamos ter o seu desenvolvimento por impulso oficial. Aí as coisas do processo ele vai caminhando com as próprias pernas, salvo exceções previstas em lei, onde a coisa com previsão legal vai ser um pouco diferente. Bom, até aqui tudo certo. Então, perfeito, impulso oficial e iniciativa da parte. Depois, questão da fundamentação das decisões. As decisões elas têm que ser o quê? Fundamentadas. O que está correto? Todas as alternativas estão corretas. Logo, o nosso gabarito é letra E de Espanha. Tu viu que, mesmo que tu não tenha lido os primeiros artigos do CPC, que é da onde saem essas questões, tu consegue responder aqui com base na lógica. Quando tu compreende o fenômeno do CPC 2015, os objetivos dele, o que ele veio trazer, o que ele veio buscar, acrescentar no processo, tu vê que a coisa não fica difícil e a gente acerta muita questão pela lógica. Então, compreender a base é fundamental e essas primeiras 3 questões que eu selecionei, elas são questões de base. Bom, depois, segundo as normas fundamentais do processo civil, olha só, olha a primeira questão. Não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito. Correto. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Está previsto na própria Constituição Federal que aquele que se sentir lesado ou ameaçado, ele pode levar ao juiz, o juiz vai analisar o seu caso. Esse é o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto lá no artigo 5º da Constituição. Então aqui a gente mistura um pouco, nós temos um processo civil constitucional, onde a gente repete muitas normas fundamentais da Constituição Federal. E aí, olha o erro da questão da alternativa. Vedada a arbitragem. Não, pelo contrário, não é vedada a arbitragem. O Brasil reconhece a lei da arbitragem. Bom, depois, olha só. A solução consensual dos conflitos se insere no âmbito da liberdade individual, não cabendo ao Estado promovê-la. Errado. Cabe ao Estado buscar a solução consensual do conflito. Então, os conflitos, o Estado tem que, sempre que possível, tentar solucionar consensualmente. É um momento onde nós temos um processo civil cooperativo, baseado na colaboração de todos, inclusive do juiz, colaborando para tentar solucionar numa boa.
tentar fazer o pessoal ser amigo de novo. Tanto que nós temos a figura importante hoje em dia do conciliador ou do mediador, que são aqueles caras que ficam lá conciliando, mediando, desafogando o juiz, tentando que saia um acordinho ali para ter um processo a menos na vida de todo mundo. Bom, aí olha só, a letra C, eu quero que tu responda a letra C com base na malandragem do balanço da Restinga. Aqui tu vai ter que ser nego velho, tu vai ter que dar a gingada do Ronaldinho. Porque olha só, olha o texto da questão. Não se proferirá em nenhuma hipótese. Cara, quando tu lê isso daqui, tu pega uma questão e lê, em nenhuma hipótese, tu sabe o que tu faz? Tu não lê mais nada, tu já bota um X. Tô brincando, não é para tanto. Tu lê até o final da questão, mas tu já fica assim, ó, com 99% de chance de marcar errado. Porque a tendência é que seja a alternativa errada. Sabe por quê? Porque o direito é a ciência das exceções. É quase impossível tu ter uma verdade absoluta no direito. Não existe, ou se existe é muito pouco. Então tu só vai marcar uma prova como certo, uma alternativa que fale em nenhuma hipótese, se tu tiver 100% de certeza que realmente aquele caso não tem exceção. Só que normalmente tem. Então olha só, em nenhuma hipótese se pode decidir algo contra alguém sem ouvir previamente, certo ou errado? Errado. Eu te dou um exemplo. A tutela de urgência. O sujeito está lá, à beira da morte, precisando fazer uma cirurgia que seria coberta pelo plano e o plano de saúde está negando. O sujeito ingressa na via judicial pedindo o deferimento de uma tutela de urgência para que obrigue o plano de saúde a promover a cirurgia. Olha só, vai dar tempo de ouvir o plano de saúde antes? Não. Se não for decidido na hora pelo juiz e ordenado e cumprida a decisão imediatamente, o cara vai morrer pela falta da cirurgia. Então, meus amigos, existem, estou te dando só um exemplo, tem alguns outros ao longo do CPC, existem situações onde nós vamos ter a decisão surpresa. O ideal é que ela não aconteça, mas existem exceções, como quase tudo em todos os ramos do direito. Bom, e aí depois a letra D. Já descartamos A, B e C, falta ver, analisar a letra D e a letra E. Vamos para a letra D. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, mesmo quanto a matéria que possa conhecer de ofício. Tá certo. Olha só, aqui não te disse que não tem exceção, te deu uma regra geral, ok? O juiz pode decidir sobre uma matéria que as partes não tenham se posicionado a respeito? Não. Antes do juiz se manifestar, as partes têm que ter oportunidade, antes do juiz decidir, perdão, as partes têm que ter a possibilidade de se manifestar. Mesmo que seja uma matéria que o juiz pode decidir de ofício. O que é decidir de ofício? É conhecer de ofício, é conhecer, reconhecer alguma coisa que ninguém pediu para ser reconhecida. O juiz, em alguns casos, ele pode reconhecer algumas matérias de ofício, as chamadas matérias de ordem pública, especialmente. Só que, pelo princípio da proibição da decisão surpresa, o juiz tem que antes dar a oportunidade para as partes se manifestarem. Tem exceção aqui? Tem exceção. Mas aqui está te dando uma regra geral, e como a gente não tem ainda o edital bonitinho do TJ, né, para oficial de justiça, nós não vamos pegar e embarcar nas exceções, porque possivelmente elas vão estar fora do teu edital. Tá? Bom, se entrarem, eu vou comentar, obviamente, a gente sempre atualiza os cursos. Depois, letra E. Os juízes e tribunais atenderão obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Então, olha só. Meus amigos, o que eu te falava agora há pouco? Eu te falei alguma coisa sobre exceções, tu lembra? Pois é, eu te falei que no direito nós temos a ciência das exceções. Quando te fala que algo vai ser feito obrigatoriamente, está te dando uma verdade absoluta, e no direito nós não temos verdades absolutas. O texto original do CPC 2015 trazia essa regra. Mas logo ao entrar em vigor, ou pouco antes até de entrar em vigor, ele foi alterado. E essa expressão obrigatoriamente, ela foi substituída por uma expressão parecida, mas que não traz uma verdade absoluta. Ela foi substituída
pela expressão preferencialmente, ok? Bom, avançando um pouquinho mais. Questão de número 3 do nosso estudo. Acerca dos princípios constitucionais do processo civil, julgue o item. O princípio do contraditório, importantíssimo princípio com base constitucional e também previsto expressamente no processo civil, tá? Pode cair tanto na prova de processo como na prova de constitucional. Tá? O contraditório constitui uma garantia aplicável em situações específicas. Olha só, vamos por partes. O contraditório ele é aplicado em situações específicas? Não. O contraditório não é algo específico, e sim o contraditório é uma regra geral. O contraditório não vincula a decisão do juiz, visto que, em geral, o juiz deve decidir sem oitiva das partes, pelo amor de Deus. Errado. Por que errado? O juiz, em regra, ele vai decidir depois de ouvir as partes. Ok? Bom, avançando um pouquinho mais. Mais uma sobre princípios constitucionais. A cooperação entre as partes não é necessária para assegurar uma razoável duração do processo. Bom, olha só, embora cada um tenha os seus próprios interesses na demanda, a gente chama o processo ali de conflito de demanda, é uma expressão popular que a gente usa aqui no meio jurídico. Embora cada um tenha o seu interesse, por quê? Tu tem um processo entre o A e o B. O que o A deseja? O A deseja ferrar com o B. O que o B deseja? Ferrar com o A. Então, existe efetivamente uma lide, um conflito. Agora, a duração razoável do processo é um direito das partes, tanto do autor como do réu. E para isso as partes devem, e o juiz também devem cooperar. E o CPC 2015, ele favorece essa cooperação e ele determina que as partes deverão cooperar. O que é esse cooperar? Não é ajudar o outro a defender os seus direitos. É ajudar a gente a ter um jogo limpo. O processo é um jogo, essa é a verdade. Então, por exemplo, tu pegou o processo em carga. O que é pegar o processo em carga? É tu ir lá no fórum, pegar o processo e levar do fórum para o teu escritório ou para a tua casa. Se o prazo era X, que tu tinha para ficar com o processo em carga, devolve no prazo X. Não fica amarrando essa devolução, prejudicando o andamento do processo. Tem que todo mundo, é dever de todos, cooperar para que a gente tenha a duração razoável do processo. Então, mesmo que cada um tenha o seu interesse, a cooperação é um dever. Logo, número 4 está errada, meus amigos. E depois a número 5. O devido processo legal é uma garantia contra eventual uso abusivo de poder, de modo a assegurar provimento jurisdicional em consonância com a Constituição Federal de 88. Perfeito. O devido processo legal é uma garantia contra o uso abusivo do poder. Por quê? Para evitar que alguém te tire a tua liberdade, né, no âmbito penal especialmente, né, ou que tire os teus bens sem te dar a possibilidade de ter um processo para isso, para evitar arbitrariedades das autoridades constituídas. Por essa razão, temos uma garantia contra os abusos, chamada devido processo legal, e está perfeitamente de acordo com o que diz na Constituição de 88. Inclusive, o devido processo legal está previsto, não sei se é inciso 48 ou 49, do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, agora sim, entrando na matéria, falamos da parte constitucional, que é um processo civil que tangencia ao texto da Constituição. Agora sim a gente entra nas questões da parte específica do edital que a gente está esperando para o TJ do Rio Grande do Sul. E aí vai ser bem bacana que a gente vai testar como vocês estão, como a maioria de vocês assistiu as aulas que eu disponibilizei no YouTube, no canal do YouTube da casa. Tem uma playlist com todo o conteúdo ali previsto que a gente espera para o Classe H, todo ele disponibilizado gratuitamente para os alunos. Tem o curso também que a gente fez regular aqui na casa, que muitos assistiram. Então agora a gente vai testar o que tu pegou, o que tu não pegou, o que tu deves dar uma revisada, né, o que tu já está mais ou menos seguro e é só não esquecer. Então vamos lá. A questão número 6 do nosso estudo, primeira do assunto partes e procuradores, ela nos fala sobre a questão da inovação ilegal
no estado de fato de bem ou direito litigioso. Tá? As partes podem fazer inovação ilegal no estado de fato de um bem ou direito litigioso? É óbvio que não pode. O que seria fazer inovação ilegal? Por exemplo, tem um objeto X, está aqui o objeto, e esse objeto ele vai passar por uma perícia. Mas aí antes do objeto ser submetido à perícia, tu vai e adultera alguma coisa nesse objeto. O que é isso? É uma inovação ilegal no estado de fato de um direito ou de um bem litigioso. Tá? Então, esse tipo de situação, obviamente, as partes não devem fazê-lo. E não só não devem fazê-lo, como eu já vou te adiantar. Essa inovação ilegal, ela constitui o que a gente chama de ato atentatório à dignidade da justiça. Ok? Vamos falar mais sobre isso nas próximas questões. Avançando um pouquinho mais. Questão de número 7. No que tange aos procuradores, olha nós aqui, o CPC determina que a parte será representada por advogado inscrito na OAB, sendo lícito a parte o quê? Postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Então, se eu sou advogado, por exemplo, no meu caso, eu sou advogado. Eu preciso contratar um outro advogado? Não. Eu posso perfeitamente postular em causa própria. Posso fazer minha autodefesa no processo, afinal, eu tenho habilitação legal, isto é, eu sou advogado. Beleza? Pois bem, então, com base no que estamos tratando, questão dos procuradores, queremos a alternativa correta. Vamos lá, por partes. Vê que às vezes o enunciado da questão ele não tem relação nenhuma com o que vai ser perguntado. O enunciado te falava sobre a questão de advogar em causa própria. E aí a letra A vai te dar uma coisa completamente diferente. Vai te falar da possibilidade de postular em juízo sem procuração. Bom, olha só. Vamos lá. O que eu quero te lembrar aqui? Olha a expressãozinha do final. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, sob nenhuma hipótese. Apareceu uma coisa que te fala em verdade absoluta, tu já descarta. Por quê? Em regra geral, eu tenho que apresentar o instrumento de mandato, que é a procuração. Agora, existem hipóteses excepcionais. Então, quando eu tiver uma situação onde eu tenho que evitar a preclusão, a prescrição, a decadência, enfim, a perda do direito em razão do tempo, nessas situações onde se eu não apresentar naquele momento, vou ter um prejuízo para a parte, posso ir sem procuração. Ou então ainda em causas urgentes, por exemplo, o exemplo que eu te dei do plano de saúde mais cedo, o sujeito está morrendo, tem que pedir o quê? Tem que pedir, como o pessoal gosta de falar, liminar. É uma expressão, usar a expressão liminar eu não acho muito tecnicamente correto, mas não vamos entrar na discussão. Tem que pedir liminar para o plano de saúde fazer a cirurgia que está negando para o cara. Pô, eu tenho como pegar a procuração com o cara? Não, ele me ligou do hospital, ele está quase morrendo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a petição com base no que ele me falou e depois eu pego a assinatura da procuração com ele. Então, em causas urgentes ou quando eu tenho um risco de perecimento ou prejuízo ao direito em razão do tempo, nesses casos o advogado pode, num primeiro momento, atuar sem procuração, ok? Bom, agora a letra B. Aqui a letra B, essa sim tem relação com o enunciado da questão. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial o endereço, o número de inscrição da OAB e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Descumprindo essa determinação, o juiz vai ordenar que supra a omissão no prazo de 10 dias antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Meus amigos, tem um erro aqui nessa questão. Que erro é esse? Esse prazo aqui não é de 10 dias, ok? Esse prazo, meus amigos, ele é um prazo, tá, de 5 dias e não de 10 dias, beleza? Então, os prazos, eles caem toda hora em prova, a gente tem que decorar, não tem como fugir. Bom, questão da assinatura digital. A procuração pode sim ser assinada digitalmente. Nós estamos no final do ano de 2020, é óbvio que podemos ter a assinatura digital em procuração. Depois, a procuração outorgada na fase de conhecimento,
Então, olha só, o processo começa, em regra geral, se não for processo de execução, os processos, em regra geral, começam na chamada fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, a gente está debatendo quem está certo e quem está errado. Então, nesta fase de conhecimento, nós vamos ter essa discussão de quem está certo e de quem está errado. E aí, ela termina a fase de conhecimento através de uma decisão importantíssima que nós chamamos de sentença. A sentença pode ser que seja cumprida voluntariamente pela parte, mas pode ser que não. Pode ser que a parte que perdeu o processo não cumpra de modo voluntário, de modo espontâneo a sentença. Aí vai ser necessário não entrar com um processo novo de execução, mas sim dar uma continuidade numa nova fase, a chamada fase de cumprimento de sentença. Meus amigos, nessa fase de cumprimento de sentença, eu preciso de uma nova procuração? Não. Por que não? Porque é uma continuação daquilo que começou enquanto fase de conhecimento. Começou como fase de conhecimento, terminou o conhecimento na sentença, mas aí continuou o processo agora com uma conversão para a chamada fase de cumprimento de sentença. Então, a procuração que é outorgada na fase de conhecimento, ela produz, em regra geral, efeitos em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença. Qual que é a exceção? Porque no direito nós somos cheios de exceção, cheio de exceções, melhor dizendo, salvo que disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento. Então, se no instrumento de procuração tiver a previsão, olha, essa procuração é válida apenas para a fase de conhecimento, não vale para fases posteriores, não vou seguir atuando depois da sentença. Pode ter essa previsão? Pode. Se constar no instrumento de mandato, se estiver previsto na procuração, aí vale só para a fase de conhecimento. Agora, no silêncio da própria procuração, ela vale para o processo como um todo. Então está corretíssima a letra D. Se ficar alguma dúvida, é um pouco complexo para quem não é da área do direito. Se ficar alguma dúvida, me chama nas redes sociais, no @professorfidel, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Bom, depois, letra E. O advogado tem direito a requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 10 dias. Não é, os prazos não são de 10 dias, que é prazo também de 5 dias o prazo da letra E, tá? E não de 10. Então, esse era o erro da letra E, tá? A questão do prazo. Prazos têm que ser decorados. Então, olha só, vamos completar agora a lacuna. Tem uma lacuna e nós temos que completá-la. Olha só. As partes, seus procuradores, os juízes, membros do MP e defensoria e qualquer pessoa que participe do processo, tá? Empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Cara, pelo amor de Deus, essa questão aqui, eu coloquei para dar uma moral para vocês. Vamos pela lógica. Se tu nunca abriu o Código de Processo Civil, tu acha que empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados, as partes, procuradores, o juiz, seja quem for, tu acha que o Código de Processo Civil incentiva expressões ofensivas? Permite expressões ofensivas? Faculta expressões ofensivas? Ou que ele veda o emprego de expressões ofensivas? Cara, essa daqui é a pergunta de R$500 do Quem Quer Ser um Milionário do Luciano Huck. É aquela pergunta que ninguém vai chamar as placas dos universitários, ou ligar para o amigo, ou cortar o meio a meio. Ninguém vai pedir ajuda nessa questão. Mesmo que tu não conheça, é bem lógico que é vedado aos juízes, procuradores e partes, etc., MP, defensoria, é vedado empregar expressões ofensivas nos escritos. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Bom, sobre gratuidade da justiça. Vamos fazer a questãozinha sobre gratuidade da justiça. Bom, primeira alternativa aqui é a letra A. O direito à gratuidade se estende aos sucessores do beneficiário falecido no curso do processo. Errado, por quê? O direito à gratuidade, ele é um direito personalíssimo. A gratuidade é daquela pessoa. Tá? Então, por exemplo, se no processo tu tem dois autores, tu tem o João e a Maria litigando contra o Juca. Se o João tem de gratuidade da justiça, não quer dizer que a Maria também tem. Pode ser que a Maria não tenha direito à gratuidade e ela pague
custas e outras despesas processuais. Então, percebam que a gratuidade ela é pessoal, ela não se estende. Agora, pode ser que, por exemplo, o nosso querido João tenha o benefício da gratuidade, mas o João venha a falecer. E aí o João deixa um herdeiro, que é o João Filho. E pode ser que o João Filho, o filho do João Velho, que faleceu, pode ser que o João Filho tenha direito também à gratuidade. Aí ele vai ter que pedir e pode levar a gratuidade, nesse caso vai continuar tendo gratuidade. Mas não é uma continuação, porque não é mais a gratuidade do João, e sim a gratuidade agora do Joãozinho, que é o sucessor do João no processo, beleza? Bom, depois, avançando, então vimos que não é a letra A, afinal, não é extensível a gratuidade. A gratuidade ela é um direito pessoal. Quem tem direito tem, quem não tem, não tem. E muitos vão dizer que é um direito personalíssimo, justamente por não ser extensível, por não se transmitir com a morte. Bom, depois, requerida a concessão da gratuidade em recurso, o recorrente tem que comprovar o recolhimento do preparo. Tá? Preparo, para quem não sabe, é um valor que se paga para recorrer, é um adiantamento de custas específico do recurso. Tá? Tem que comprovar o recolhimento do preparo, e aí o relator vai apreciar o pedido de gratuidade feito no recurso, tá? E aí, se deferir, devolve imediatamente os valores respectivos. Certo ou errado? O que vocês acham? Errado. Por que está errado? Olha só, tu está pedindo como... Onde é que tu está pedindo a gratuidade? Tu está pedindo no recurso. Tu pede a gratuidade por quê? Porque tu não tem dinheiro. Se tu não tem dinheiro, não tem lógica. Tu tem que pagar para recorrer e aí, se colar o teu recurso, eles te devolvem o dinheiro. Isso aí seria confirmar que tu tinha condições de pagar o preparo. Por essa razão, nesses casos, quando tu pede gratuidade em recurso, tu não recolhe, tu está dispensado de recolher o preparo. Aí o relator analisa, e aí, se porventura ele achar que tu não tinha direito à gratuidade, aí ele vai mandar, dentro do prazo, tu recolher o preparo, tá, para analisar o teu recurso. Mas primeiro tu recorre para depois, se for o caso, se não te conceder o relator, aí sim tu efetua o pagamento do preparo. Bom, depois, o pedido de gratuidade pode ser formulado onde? Na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Tá certo? Certíssimo. Texto do CPC. Agora, o que tu tem que cuidar? Todas essas hipóteses aqui pode ser pedida a gratuidade, mas nada impede que tu peça a gratuidade em outras ocasiões. E aí, se tu pedir em outras ocasiões, tu vai pedir por meio de uma, que a gente chama de uma petição simples, ok? Mas nada impede que tu peça em outras ocasiões. Tá? Então, não é esse texto aqui está correto, porque é cópia, copiar e colar do Código de Processo Civil, mas não é um rol taxativo. É um rol exemplificativo de momentos que se pode pedir a gratuidade da justiça, beleza? Bom, depois, a concessão da gratuidade abrange a exigibilidade das multas processuais que sejam impostas no curso do processo. Errado. As multas processuais não estão abrangidas pela gratuidade da justiça, beleza? Depois, letra E, a assistência do requerente por advogado particular impede a concessão da gratuidade. Errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem problema tu ter advogado particular e ter o benefício da gratuidade da justiça. O meu escritório de advocacia é um escritório particular e a maioria dos nossos clientes tem o benefício da gratuidade da justiça. Porque hoje em dia a maioria da população brasileira é pobre. Essa é a grande verdade e, logo, faz jus à gratuidade judiciária. Beleza? Vou cortar o bloco, a gente já continua com mais questões.